Bem, pessoal, eu vou fazer um vídeo utilizando elementos finitos para demonstrar o porquê a gente deve utilizar anéis de bloqueio em apenas um mancal. Então são dois anéis de bloqueio em apenas um mancal. Então, antes até de ir para elementos finitos, o anel de bloqueio então são esses anéis que são instalados em um mancal para que a gente tenha uma restrição axial. Então, o objetivo disso, o espaço aqui para o rolamento, eu tenho um espaço maior do que a largura do rolamento. Então, o anel de bloqueio ele tem a função de restringir o movimento axial do rolamento dentro do mancal. Então, esse é o objetivo. Só aproveitando e já olhando para essa imagem aqui, a gente tem esse canal central do rolamento, que é muito importante que esteja alinhado com o pino graxeiro, para que a graxa realmente seja direcionada para esse canal aqui, que é o melhor lugar que existe para poder lubrificar esse tipo de rolamento de dupla carreira de roletes, nesse caso, ou de esfera. Bem, então, o porquê desse vídeo? A gente, é muito comum mesmo, a gente observar montagens que tem um anel de travamento em cada um dos mancais e isso acaba levando ao que eu vou mostrar aqui agora. Outra situação que a gente encontra anel de bloqueio nos dois mancais, então coloca 4 anéis de bloqueio, sendo que então o correto, o recomendado de fato são 2 anéis em apenas um mancal. Qual dos mancais? O mais recomendado é próximo do acoplamento ou próximo da polia, que é onde se a gente colocar ali próximo, a gente vai comprometer menos o alinhamento nos casos de algum tipo de desalinhamento. Bem, então esses são os anéis de bloqueio que tem essa função então de fazer essa limitação, essa contenção axial do movimento do eixo em apenas um dos mancais. Mostrando então já de uma forma objetiva para que o vídeo não fique muito demorado, eu tenho aqui então uma representação de um eixo e de um mancal. É uma coisa simples só para representar a função dele aqui. Não está reproduzindo fielmente tudo, então isso também não fica exatamente da mesma forma que seria um caso real, mas dá para a gente entender o porquê que tem que ser dessa forma. Nesse primeiro momento, então, eu tenho contato entre eixo e mancal, contato entre eixo e mancal. O que eu vou fazer? Eu vou deixar o LA travado, bonded, então ele realmente está contido axialmente, e o mancal LOA, eu vou deixar ele livre na axial. Então aqui eu vou deixar sem atrito. É exagerado? Então a realidade de um mancal realmente torqueado, ele vai gerar um pequeno atrito, mas não vai ser como a restrição total na axial que é proporcionado por 4 anéis de travamento, ou seja, anel de bloqueio nos dois mancais. Então vou deixar sem atrito, só para ficar bem evidente o que eu estou demonstrando. Antes de aplicar qualquer tipo de restrição térmica, quando a gente escuta sobre isso, a maioria fala assim, então qualquer tipo de variação térmica vai gerar tensões nos mancais quando a gente bloqueia os dois mancais. É verdade? Só que não é só isso. Então, o que quase ninguém fala e o que a gente observa ensaiando e demonstrando dessa forma são as flexões. Então, quando a gente tem um pequeno desbalanceamento, ou nem precisa estar desbalanceado, a gente tem algum tipo de flexão gerada no nosso eixo, seja pelo peso próprio, seja por um eventual desbalanceamento que em várias máquinas
uma hora ou outra pode acontecer. A gente tem então o que a gente vai mostrar aqui. Estou aplicando uma força só para demonstrar, é uma força relativamente baixa para esse equipamento, é só para demonstrar o que acontece quando a gente gera essa força. Então, essa demonstração é no caso de montagem correta, bloqueio apenas no mancal LA. Dessa forma, a gente vai ter essas tensões e a gente tem, ó, então, LA, LOA. Então, só para mostrar aqui, LOA e LA. Eu deixei destravado o LOA com o mancal destravado LOA. Olha aqui o que acontece. Isso daqui é uma representação exagerada, então isso é comum em software de elementos finitos, para ficar bem claro o que acontece. Então, ó, quando flexiona, o que acontece? É isso que acontece. É claro que isso daqui é para que a gente enxerga com clareza. Na realidade, não vai ter esse movimento todo. Isso daqui, ó, 0,02 milímetros. Para essas dimensões aqui, que não são as dimensões reais de um equipamento real, é só para demonstrar. Mas olha, na flexão, o que a gente tem? A gente tem esse movimento axial. E agora eu vou simular travando os dois. Então, olha só os mancais. O mancal aqui não tem nenhuma tensão gerada no mancal. O mancal aqui, ó, não tem nenhuma tensão gerada no mancal. Por quê? Ele está só fazendo a movimentação, mas não é ele que está contendo todo o deslocamento gerado na axial. Esse é o ponto importante. Então, eu vou simular aqui agora, mostrando então como que ficaria isso daqui se a gente travasse os dois mancais. Vou bloquear aqui então. Travamento também na axial. E vou mostrar os resultados. Travando então agora, olha como que fica as tensões. Eu acabo gerando tensão no mancal, olha lá, ó. Isso reflete para a estrutura, porque aqui eu não coloquei o resto da estrutura. Mas o que acontece? Quando eu tenho esse eixo tentando gerar esse movimento axial, em consequência da flexão, quem está segurando ele são os rolamentos, depois do rolamento os mancais, depois dos mancais a estrutura. Então, nessa ordem aí, está sendo compartilhada todas as deformações, todas as cargas geradas axialmente sem necessidade. Então, é isso que acontece quando a gente trava os dois mancais, em qualquer conjunto aí de mancal que a gente tenha flexão. Eu não estou falando nem de alteração térmica. Agora, a próxima etapa, eu vou demonstrar a alteração térmica. O que a alteração térmica agora vai gerar no nosso sistema? Eu vou considerar, então, agora, de novo, o LOA desbloqueado e vou adicionar uma alteração térmica. Então, ó, o nosso sistema vai de 22 graus para 80 graus. Fazendo essa alteração, com ele destravado, normal, os nossos resultados. Tive alteração térmica. Com alteração térmica, a gente tem uma deformação maior do que a anterior, mostrando essa deformação gerada. Lembrando que isso daqui é um valor exagerado, então isso daqui, ó, dentro desse eixo que está com 80 milímetros, só é para representar. Não tem 80 milímetros, ele tem ali aproximadamente 150 milímetros, mais ou menos. É só para representar, mas dos 150 milímetros de comprimento aqui, ele gerou uma variação total em consequência da flexão e da alteração térmica de 0,1 milímetros. Isso é pouco, mas que sejam pequenas movimentações, a gente tem que ter liberdade para essas pequenas movimentações. Bem, agora vou mostrar bloqueado. Bloqueado, então, eu vou transformar o LOA em bloqueado e vou rodar novamente para essa mesma condição. Bem, então agora, resultados: tensões geradas
Até um detalhe, tá certo? Eu coloquei em toda a peça porque para não ter tensão gerada em consequência de deformação de uma parte e outra não, para demonstrar. Então aqui quando a gente tem essa restrição, então esse sistema é simplificado na realidade. Então isso daqui que a gente está vendo dessa contenção que acaba sendo feita pelos dois mancais, ó, a gente não tem o eixo sendo liberado. O que vai acontecer? Vai gerar deformações, tudo vai ser tensionado. Quem que vai deformar mais? Sempre o que tem menos rigidez. Então, tudo que tem mais rigidez vai deformar pouco e essa deformação maior vai para os componentes que são com uma rigidez menor. Então, isso pode refletir lá na estrutura dos mancais, lá na base dos mancais. Então, onde tiver uma rigidez menor é onde vai sofrer os maiores deslocamentos. Então, é isso para demonstrar por que a gente deve conter apenas um dos mancais. Beleza? Qualquer coisa adicional, qualquer erro que tenha tido aí na demonstração ou dúvida, a gente está à disposição. Abraço.